Alô, amigos do Urbano. Começa agora a segunda parte do episódio do especial sobre o Zito, aqui no único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou Vinícius Cabral e estou aqui com um grande parceiro, Fernando Ribeiro. Fala, Fernando. Vini, tudo bem? E novamente para a gente conversar um pouco sobre um dos principais jogadores da história do Santos, um homem que tem estátua na porta da Vila Belmiro e uma iniciativa muito legal da diretoria santista, enfim, de quem teve essa ideia, porque as gerações mais novas vão tendo contato com esse ídolo do passado, né? Eu já vi Exato. até algumas publicações em redes sociais, se encontrar tal horário do lado da estátua do Zito, perto da estátua do Zito, e aí é quando o ídolo se torna referência, né? Mesmo para aqueles que não estudam a história, mesmo para aqueles que não o viram jogar, mas sabem da presença dele por ele se tornar uma referência atual. Então, pô, eu te encontro ali na estátua do Zito, já passei pela estátua do Zito. É legal esse tipo de ação que transfere o craque do passado, o ídolo eterno, para uma realidade, e é muito bom que a gente sabe que o Zito jamais será esquecido, né? Exatamente, cara. O Zito transcendeu muita coisa no Santos. Então, a gente explicou no episódio anterior, a gente mudou um pouquinho a dinâmica, né? Fizemos dois episódios, um na segunda, que foi no dia 8 de agosto, que quando o Zito completaria 90 anos se vivo estivesse. E agora, na quarta-feira, dia 10 de agosto, a gente também está levando a hora a segunda parte desse especial. Então, é como se fosse uma semana do Zito, né? É uma semana do Zito aqui no Amigos Urbano, e daqui 14 dias, contando a partir dessa quarta-feira, dia 10, a gente volta com mais um especial, um episódio recorrente aqui no nosso feed. No outro episódio, no episódio de abertura, a gente falou do começo da carreira do Zito na cidade dele, Roseira, depois dos primeiros passos dele no Taubaté, na chegada dele ao Santos, na afirmação dele no Santos e também na seleção brasileira com o título da Copa do Mundo. E nessa segunda parte a gente vai falar sobre a consolidação do Zito no Santos e na seleção brasileira. Isso, Vini. E no Santos, o Zito se consolidou como cada vez mais um líder do esquadrão, né? Antes mesmo do Peixe se oficializar como o melhor time do mundo, o Santos já encantava a todos no planeta. Além de beliscar as taças domésticas, a equipe comandada pelo técnico Lula desfilava seu futebol pelos gramados mundo afora. Na imensa maioria das vezes, o resultado era positivo e quase sempre com um show de bola, o famoso Cirque de Soleil, como diria Vinícius Cabral e Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro. Mas uma das poucas certezas que se tinha quando o Santos entrava em campo era a seriedade com que o Zito encarava cada partida, né? Ele era tido como um treinador dentro de campo e o camisa 5 era encarregado em manter a concentração de todos os seus companheiros, mesmo quando o placar apontava larga vantagem para o alvinegro praiano. Não à toa que o Zito ficou muito conhecido também pelas suas broncas no Pelé. E a importância deste jogador transcendia as quatro linhas, né? Afinal, o Zito ele tinha muita preocupação com seus companheiros e ele participava ativamente das renovações de contrato dos jovens jogadores que chegavam aos poucos no elenco, né? Como foi no caso do Lima e tantos outros. O Zito, ele atuava como um paizão mesmo, né? Ele, apesar de ser pouco mais velho que alguns, ele dava dicas assim, olha, tenta renovar por ganhando um pouco mais, por mais tempo, compra uma casa, não compra um carro. Então, era um cara avançado, né? Ele, no tempo que não tinha tanta preocupação com isso, que o jogador era muito mal visto na sociedade, né? O Sim. Zito foi um cara que ajudou a limpar um pouco essa barra, né, Fernando? E o Zito estudou também, né, Vini? Assim, os jogadores de futebol no passado estudavam muito pouco, né? Na verdade, a população brasileira em si estudava muito pouco naquela época, né? Hoje, a gente já tem muito mais essa questão de ensino fundamental, ensino médio arraigado na população brasileira, né? O índice de taxa de analfabetos é cada vez menor, e na década de 50 era uma outra realidade. Muitos jogadores de futebol tinham dificuldades de escrever o seu nome, por exemplo, né? E uma parte deles não sabia ler. É algo que a gente hoje não consegue imaginar
né, um jogador de futebol, alguém tão famoso, alguém tão importante na sociedade, não saber ler e escrever, e era algo relativamente comum naquela época. E o Zito teve possibilidade de estudar, até por conta da sua estrutura familiar, eram pessoas, né, os seus pais eram comerciantes, eram integrantes da classe média, por assim dizer, e ele teve uma oportunidade diferente dos seus companheiros, e ele fazia questão de utilizar isso para ajudar os seus companheiros, né? Enquanto alguns jogadores poderiam menosprezar ou caçoar dos seus companheiros que tinham mais dificuldade, o Zito usava esse seu privilégio, vamos assim dizer, para ajudar os jogadores, para que eles não fossem enrolados, porque dirigente de futebol sempre foi a mesma coisa que é hoje. Se pudesse levar vantagem sobre os jogadores, ou os mais jovens, ou os menos esclarecidos, eles realmente fariam. E o Zito foi muito importante para muita gente, para poder abrir os olhos e mostrar para eles que era possível ganhar mais, era possível pedir mais, que o jogador estava por cima na negociação, e muitos os relatos dos seus companheiros é que ele sempre ajudou a todos, né? E ele conseguia trazer, Fernando, essa visão de mundo e essa seriedade para dentro de campo, né? Ele, por exemplo, ele era muito exigente, ele lutava sempre e queria, e mais importante de tudo, ganhar sempre. Por isso ele exigia o máximo de si, o máximo dele, né? E queria ter a mesma postura dos companheiros, né? Nem sempre é fácil, né? Você tem ali mais 10, sempre tem um mais preguiçoso, né? Um cara que não tem tanta pegada. O Zito era o cara que quando o time estava jogando, ele levava todo mundo, levantava todo mundo, né? Levantava a moral, o time estava perdendo, ele puxava o time, enfim. Ele terminava, não era incomum ele terminar os jogos rouco de tanto gritar, principalmente com o Pelé reza a lenda, né? E aí, Fernando, a gente vai entrar numa parte que eu gosto muito, né? Um detalhe passa batido às vezes, porque o Zito, né? O clássico o Zito ficou marcado com a camisa 5, né? Apesar de ter jogado em outras funções no Santos, principalmente nos anos 50, o Zito clássico é o número 5, enquanto o Mengalvio era o camisa 8, né? E o Mengalvio ficou na linha, né? Na famosa linha de ataque. Durval Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Só que, por mais do que as pessoas pensem que o Mengalvio era um meia, né? Ele era é difícil puxar para hoje quem ele parece, quem não parece, mas o Mengalvio era um meia, o Zito era o volante. Só que o Zito era um cara mais dinâmico que o Mengalvio. O Mengalvio era um cara um pouco mais técnico, só que um pouco mais lento, né? Não é lento. Passada larga. Isso, não é lento assim de devagar nem nada, mas era um cara que corria menos, né? Um pouco menos dinâmico que o Zito, nenhum problema nisso. O Mengalvio cumpria a sua função no Santos com maestria. E aí, Fernando, o Zico chegava mais na frente, mais no ataque que o próprio Mengalvio, isso dito pelo próprio Zito, né? Em pesquisas que a gente fez, além do Zito falando em jornais, revistas e tudo mais, ao contrário do que o imaginário popular pode ter essa crença, né? Então o Zito era o cara que chegava muito no ataque, inclusive ele vai fazer um gol de extrema importância para o futebol brasileiro, que a gente já vai chegar lá. E voltando a 58, Fernando, vê como são a vida, né? Como é a vida. A gente falou do Paulistão, né? Da Copa do Mundo de 58, e a gente já falou do título do Paulista de 58, mas só 2 semanas depois de conquistar a Copa do Mundo, o Zito já estava em campo, não teve sossego. Ele jogou na vitória por 7-3 contra o Jabaquara na Vila. O Santos foi absurdo naquele ano, né? O ataque fez 143 gols, só o Pelé fez 58, e aquele time base do Santos tinha Manga, Ramiro Dalmo, Getúlio Urubatão e Zito, Dorval, Jair Rosa Pinto, né? Pagão, Pelé e Pepe, o trio PPP. E aí, Fernando, eu também queria que você falasse um pouco nessa linha, né? Que era um 2-3-5, né? No papel, obviamente, que não ficava só os dois lá atrás, né? Os três da linha média voltavam bastante. É, o Zito jogava mais à esquerda, né? Então, por muitas vezes, ele fechava como lateral esquerdo. Então, é um cara que jogou no Santos, ficou famoso por jogar de 5 de volante, mas no primeiro Santos, nos anos 50, ele jogava mais pela esquerda no meio-campo e caía como lateral esquerdo e chegava bastante no ataque. Como é que era o Zito jogador, Fernando? Além dessas características que a gente sabe tanto, mas um pouco mais assim da tática, né? Que o Zito fechava ali pela esquerda, sabia chegar por dentro, pouquinho mais do Zito nessa linha média dos anos 50. Então, Vini, é bem legal estudar o time do Santos da década de 50, porque foi a mudança do 2-3-5 para o 4-2-4 aconteceu nesse período, né? Uh,
o Santos, como todas as equipes brasileiras, atuavam nessa linha de os dois mais recuados, né, que era o back central, né, e muitas vezes chamava o quarto zagueiro, né? E aí nessa mudança foi uma mudança muito gradativa de esquema tático, não foi algo muito agressivo. Terminou um ano com um esquema e começa com o outro, né? A chegada do Ramiro, né, quando o Ramiro chega, e aí se torna inclusive o capitão do time, né? O Ramiro que é da Baixada Santista, né? Tanto irmão do Álvaro, né? O Ramiro Valente, Álvaro Valente. Quando o Ramiro chega, o Ramiro praticamente se torna um lateral direito. A chegada do Ramiro e com o passar do tempo foi muito próxima da mudança de esquema tático do Santos, né? Então o Zito jogou por muitas vezes na esquerda, né? Na linha média. E aí, conforme o esquema tático vai mudando, o Santos vai se ambientando com 4 jogadores na linha defensiva. Aí é quando o Zito vai se formando, né, como um médio volante. Com a evolução da equipe, né? Porque assim, quando o Zito jogava com o Jair no meio de campo, né? O Zito ficava mais e o Jair tinha mais liberdade para chegar ao ataque. E aí, com a chegada do Mengalvio, isso acaba se invertendo, né? O Zito sai mais para o jogo. O Zito era um jogador que todos dizem que tinha um fôlego invejável, né? O Zito corria o campo inteiro, corria o tempo inteiro, terminava partidas dando pique, e isso fazia com que o Santos tivesse um poder de marcação muito grande. Porque o Mengalvio, por vezes, até afundava entre os zagueiros. Eu não sou muito bom de esquema tático, conheço muito pouco disso, mas o Mengalvio algumas vezes afundava, né? Como se diz hoje em dia, ele formava ali, ficava com o Mauro e com o Calvé. Até bem legal ter uma entrevista com o Flávio Prado, com aquele quinteto, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, e o Coutinho fala que às vezes o Menga viu o Santos jogando muito bem, ele queria partir pro ataque, e o Mauro chamava: onde você vai? Volte aqui. E o Mauro não deixava essa entrevista tem no YouTube, quem quiser procurar. O Coutinho disse que o Mauro não deixava, né? Ele segurava o Mengalvio porque todo mundo partia para o ataque e depois a defesa acabava sofrendo. Então o Zito chegava muito mais. A linha, né, é Dorval, Zito, Coutinho, Pelé e Pepe, né? A linha, assim, pelo esquema tático, o Zito seria um camisa 8, um cara que Sim. chegava muito à frente, Ô, Fernando, chutava bem de fora da área. O Zito tinha essa qualidade. não, é isso. E assim, só para ilustrar, claro que número de gol é importante, tá, mas quer dizer, mas não reflete tanto assim. Por exemplo, o Mengalvio, ele tem 28 gols com a camisa do Santos em 369 jogos. Então, ele era considerado muito mais na linha ofensiva, até pelo número e pela escalação cantada na pedra, né? Do Sim, que como um meia atacante mesmo. Né? O sim. Zito, tudo bem que o Zito jogou muito mais que o Mengal, mas fez um pouquinho mais de gol, fez 57, números altos para um camisa 5, né? Sim, Se você sim, pensar, sei lá, vamos pôr na atualidade dos nossos camisa 5, sabe? Atualidade não, dos últimos anos. Paulo Almeida não tem nenhum gol pelo Santos. Arouca, sim, pouquíssimos gols pelo Santos. Estou falando de jogadores vitoriosos, né? Então, sim. se o primeiro volante não faria tanto gol. O Zito dava combate, mas sabia chegar para o ataque, fazia muitos gols, muito mais gol que o Mengalvio, por exemplo. Sim, e bom, você comentou, o Zito fez 57 gols em 733 jogos, e um dos gols que ele fez foi de extrema importância, né, Vini? Que foi o gol da vitória por 1-0 contra a Universidade Católica na semifinal da Libertadores de 1962. Essa vitória garante ao Santos a classificação para a decisão contra o Peñarol. Foi um jogo muito difícil, o Santos empatou com a Universidade Católica no Chile, em 1-1, e aí o gol do Zito desafogou, a Universidade Católica chegou para amarrar o jogo, para empatar e levar para um jogo de desempate, né? E o gol do Zito qualifica o Santos para a final. E naquele mesmo ano, 1962, o Zito também anotou um outro gol muito marcante, né, de muita importância, mas com a camisa da seleção brasileira. Ele foi titular nos 6 jogos do Brasil na campanha, né, de 1962, na Copa do Mundo disputada no Chile, e é dele o gol da virada contra a Tchecoslováquia na grande final, né? O Brasil de Aimoré Moreira, treinado por Aimoré Moreira, que foi o primeiro treinador do Zito quando ele chegou ao Santos, em 1952. O Brasil jogou com Gilmar no gol,
Djalma Santos, Mauro Zozzi, Winilton Santos, Zito Didi, Garrincha Vavá, Amarildo e Zagallo. E aí, Vini, bom, quando a gente fala de Copa do Mundo, a gente tem que falar com especialistas, né? E aí a gente chama novamente o nosso amigo, que é jornalista e é escritor, o Thiago Berraich, que ele é o autor do livro Biografia das Copas, um livro muito bonito, editado pelos nossos parceiros lá da Onze Cultural. Quem quiser comprar esse livro está à disposição nas principais lojas, nas principais livrarias e também no site lojada11.com.br. E o Thiago comenta um pouco para a gente sobre a participação do Zito naquela Copa de 62 e as dificuldades que aquele time do Brasil enfrentou naquele Mundial. Olha, agora quando se fala, não é na Copa de 62, é um erro a gente simplesmente dizer que a conquista de 62 foi uma mera extensão do título de 58. Não foi. O título de 62 foi um título muito difícil, porque os jogadores na primeira fase encontraram muitas dificuldades, mas muitas dificuldades mesmo. Teve o drama do Pelé, que se contundiu no segundo jogo, depois um outro drama que foi o jogo contra a Espanha, que a seleção renasceu das cinzas e se classificou. E o Zito continuou sendo um jogador muito guerreiro, né? Porque aquela seleção de 62 era uma seleção talvez com mais raça ainda do que foi a seleção de 58, por mais que a base fosse a mesma. E o gol do Zito na final simboliza e representa o coroamento desse grande jogador da história do futebol. O Zito fez o segundo gol naquela final no Estádio Nacional de Santiago, em 17 de junho, e coroou, ajudou a coroar, a conquistar o bicampeonato mundial. Olha, Fernando, E pode falar, Vini. deixa eu te interromper. Não, você pode. Vai, completa aí, que eu vou procurar o gol na final, que acho que ilustra muito do que um pouco do futebol do Zito, né? Vai mandando o Sim. brasa aí. Bom, e na passagem do Zito, em 15 anos pelo Santos, ele foi treinado por apenas dois treinadores, que, na verdade, de 55 em diante, 54 em diante, ele foi treinado por apenas dois treinadores, né? Ele chega com Aimoré Moreira, mas na maior período de 54 até a saída do Zito em 1967, foram apenas dois treinadores que ele teve no comando do Santos, o Lula e o Antoninho, né? E aí, com a saída do Lula em 66, o Antoninho, que foi um companheiro do Zito em campo e foi auxiliar técnico do Lula, ele assumiu a equipe e os jovens valores, o Santos tinha um trabalho de base, né, das categorias amadoras muito bom, e os jovens foram ganhando mais espaço, chega Clodoaldo, chega Negredo, chega Edu, Abel, Mugler, Douglas, muitos outros. O Zito às vezes ficava de fora no final de sua carreira no Santos, mas chegou a jogar em algumas ocasiões ao lado do Clodoaldo, né, por exemplo. O Corró falou sobre a emoção de jogar ao lado do Zito, porque o Zito era a maior inspiração dele, e aí num episódio que a gente fez específico sobre o Clodoaldo, a gente tem um áudio bem legal dele falando sobre isso. Você achou o gol, Vini? Mande. Achei o gol. Vamos ver se vai. Peraí. Mostra um pouquinho, Fernando, do que tá. Como é que era um pouco do Zito, né? Não só. Tá vendo aí o YouTube? Não, Não? não. Cara, tá dizendo que aqui tá indo, cara. Vai Não, entender, vai entender o que essa tecnologia faz com a gente, Fernando, porque aqui diz que o YouTube tá aparecendo para todo mundo, não. menos só que não tá Você aparecendo, cara. compartilhou, agora foi. Agora foi. Só Agora tá o precisa YouTube? centralizar aí. Agora tá o YouTube, só centraliza para o pessoal ver. Bom, enfim, não sei porque não tá centralizado, hein? Tá aparecendo muito de lado? Tá aparecendo muito de lado, aparece em destaque uma bota. O coturno de cano alto feminino, não sei porque tá rolando assim. Enfim, deixa quieto. Mas ó, o Zito abre a bola, ele abre na esquerda. Acho que é o Zagallo ali faz a jogada, né?
Ele começa a jogar no meio campo, abre na esquerda, invade a área e chega na pequena área para cabecear, fazendo um gol que, poxa vida, é um gol dos mais importantes da história da seleção brasileira, né? É a virada em uma final de Copa do Mundo, né, Fernando? Enfim, e já que o Fernando falou do Clodoaldo, vale a dica, né? Ouve lá, porque Corró deu um relato muito bonito sobre o Zito, passagem de bastão mesmo, né? A gente Sim. saiu do Zito para o Clodoaldo, assim. O nível continuou muito alto, né, Fernando? E mesmo longe do seu auge físico e técnico, o Zito foi convocado para a Copa de 66, só que ele não entrou em campo na Inglaterra, né? Ainda bem, né? Sorte dele, porque foi um fiasco, né? O Lima jogou todos os jogos, né? Os 3 jogos. O Brasil foi eliminado na primeira fase, algo que é muito raro, né? Acontecer, mas foi uma bagunça muito grande. O Brasil levou uma seleção um pouco envelhecida, acabou perdendo a oportunidade de ser tetra seguida, né, Fernando? Poderia ser, pelos talentos que tinha, o Brasil poderia ter Sim. ganhado 66 e 70. Enfim, o, a liderança do Zito, Fernando, ela é sentida diariamente, né? Seja nos treinos, nas viagens, nos jogos, na renovação de contrato com seus companheiros, como a gente já falou. Mas a gente pode pegar na mão, né, essa liderança de uma maneira muito explícita num jogo que aconteceu em junho de 67, que foi o ano da aposentadoria do Zito. Repara que a gente deu um salto no tempo, né? Porque assim, claro, todo mundo sabe o que aconteceu ali em 63, 62, 63, até nos anos seguintes, mas assim, a gente não quer aqui recontar a história do Santos nesse período, a gente queria focar no Zito, e óbvio que todas as conquistas do Santos no período, tanto os torneios estaduais, nacionais, continentais, mundiais, torneios pela Europa, pela África, em todos os continentes, tem a participação do Zito, todo mundo sabe disso, mas a gente quer falar um pouquinho mais de como o Zito era jogando, como o Zito era como pessoa, e não ficar falando das conquistas, que já é lugar comum, né, Fernando? Em junho de 67, que foi o último ano da carreira do Zito, o Santos fazia a sua tradicional excursão pelo exterior, né? Jogou alguns jogos na África e depois foi para a Europa. No primeiro jogo na Europa, o Santos foi encontrar o 1860 Munique, lá em Munique. O Zito não tinha condições de jogar. Reza a lenda que ele não poderia entrar em campo, ele estava machucado, uns dizem machucado, outros dizem gripado, o Zito não tinha condição de jogo. O Santos virou para o intervalo perdendo por 3-1. E aí o Zito estava indignado. Ele pediu para o Lula para entrar no time, ele entrou no lugar do Lula. Antoninho. O Antoninho, 67. Pediu para o Antoninho, seu Antônio, deixa eu entrar. Colocou a chuteira com aquela trava bonita, pediu para entrar, entrou, o time virou, ele entrou comandando a equipe, né, orientando todo mundo, o Santos virou para 5-4, e aqui a gente reforça novamente a importância desses jogos. Ah, mas era amistoso, não era jogo oficial, uma ova, né? Para ficar na ova, para não falar um palavrão aqui, porque esse é um programa de família. Sim. Então, você vê, um cara que já era tetracampeão do mundo, 2 pelo Santos, 2 pela seleção, estava indignado com um jogo que o Santos fazia. E foi lá e entrou, porque ele sabia, Fernando, a imagem que o time tinha. O time tinha que passar para o mundo, né? O Santos não podia, perdia, né? Era um time imbatível. Não podia perder assim. Então ele foi lá, entrou na marra, e o Santos acabou virando esse amistoso para 5-4 e colocou mais uma passagem bonita na história do Peixe. Esse foi um dos últimos jogos dele com a camisa do Santos, né? O Antoninho já tinha, como a gente já tinha dito, já tinha achado, né, um meio-campo um pouco mais jovem, né? Então você tinha o Clodoaldo despontando, você tinha Lima, você tinha Negreiros, né? Você tinha alguns outros jogadores de jovens valores. O Zito já não estava mais com o físico 100%, mas ele ainda disputou algumas partidas pelo Paulistão para conquistar a última taça pelo clube que tanto amou e defendeu. E a última partida do Zito pelo Santos foi um amistoso contra um combinado formado por jogadores do Fortaleza e do Ferroviário, lá na capital cearense, Fortaleza. A vitória santista por 5-0, com o Zito abrindo o marcador, foi a última de Zito com a gloriosa camisa branca do Santos. Mas a sua relação com o clube estava muito longe de acabar, né? Porque encerra a carreira em 1957 com um pouquinho só de títulos, né? Muito é debatido se um jogador é ídolo por ser importante ou por ter conquistado, e o Zito consegue ter os dois. Foram 9 títulos paulistas, 4 do torneio Rio-São Paulo, 2
Copas Libertadores, 2 Mundiais Interclubes, 5 campeonatos brasileiros consecutivos, além de uma dezena de taças, dezenas, na verdade, né, de taças ao redor do planeta. E já fora do futebol, o Zito tinha negócios, né, como uma fábrica, mas ele tentou ser um empresário, mas não adianta, ele logo voltou ao esporte, porque ele era um homem do futebol. Atuou em diversos cargos diretivos do Santos, né, como supervisor de futebol, como gerente de futebol, e sempre com grande destaque nas categorias de base, né? Ele foi também por um período vice-presidente do clube no final dos anos 70 e no início dos anos 80. Ele ficou no Santos até 1987, e aí tem um período distante do clube, mas volta no ano 2000, na gestão do Marcelo Teixeira, que reaproxima ídolos antigos para cuidar das categorias de base, né? Aqui não cabe analisar a gestão do Marcelo como um todo, né? Essa segunda gestão dele durou de 2000 a 2009, mas com títulos, com momentos ruins também. Mas, cara, ele ter trazido o Zito, Lima e tantos outros, né? É uma coisa que a gente cobra, né, Fernando? Eu e o Fernando, a gente discute mesmo, de quase sair na porrada. Só não sai na porrada porque tá falando no WhatsApp. De ter ídolos no Santos, né? Mas ídolos qualificados, né? E o Zito era. E como, né? E por isso que a gente, lá no primeiro episódio, falou da importância do Zito, é muito nisso, porque o pós-carreira dele também é impressionante. Ele ajudou em vários momentos que o Santos foi campeão, por exemplo, em 78, ele estava no time, 84, ele estava na diretoria, ali na gestão do futebol, estava por ali. O time, a gente vai entrar agora. Eu até me empolguei, Fernando, falei mais do que eu devia. Deixa eu voltar aqui para o roteiro. Como supervisor das categorias de base, o Zito tinha a função não só de lapidar os meninos, mas ele atuava novamente como conselheiro, assim como ele fazia com seus companheiros. Ele tinha uma enorme familiaridade com alguns jogadores da geração de 2002, por exemplo, dos meninos que foram subindo aos poucos, como Diego, Robinho e tantos outros. Ele, Zito, foi o responsável por levar o Neymar para o Santos. O Neymar jogava aqui, quem é de Santos sabe, jogava na Portuguesa Santista, e o Zito via o Neymar jogar tanto na Portuguesa, jogar campeonatos pelo colégio também, acho que ele é Liceu São Paulo, né? Gremetal também. Gremetal, e o Zito via e falava, bom, tem que levar o Neymar para o Santos, e levou o Neymar para o Santos, né? Porra, ou seja, ele estava no time de 2002, ele teve importância. No time de 2010, 2011, 2012, ele teve importância. Então, assim, é um cara que nos momentos mais gloriosos da história do Santos, ele estava lá, né? Como jogador na década de 50 e 60, como ali coordenador, supervisor nos anos 70 e 80, de novo, aí volta para as categorias de base dos anos 2000 e ajuda, por que não, ajuda a montar os times campeões com Neymar, Diego, Robinho, etc. Impressionante, Fernando, a importância desse homem para a nossa história e para a história do futebol brasileiro. Ele faleceu em Santos, né, em 2015, já tinha 82 anos, em decorrência de um AVC. Já estava afastado do dia a dia do clube, né, desde 2010. E aí, entrar nessa parte que o Fernando tinha comentado, o Santos fez, logo após a morte dele, fez uma homenagem muito marcante, que é a faixa de capitão, né, cara? É uma homenagem simples, mas muito bacana. O Z do Zito. A faixa do Santos leva um Z, né, em homenagem ao Zito, não um C de capitão. O primeiro a usar foi o Ricardo Oliveira, posso estar enganado? Acho que É sim, né? provável. É provável, porque ele era o Pastor, capitão em né? 2015. Isso, grande Pastor. Pastor, que falta faz, né? Opa, Grandíssimo jogador também. Tudo bem que o Marcos porra. Leonardo faz gol pra caramba, mas o Ricardo Oliveira era um absurdo. Então, poxa, é o diferencial. Todo time do mundo tem um C ali, sei lá, não tem nada. Só o Santos tem um Z. E, cara, mostra. O cara tá. Todo jogo do Santos, o cara tá lá. Ele e o Pelé, né? Que tem a coroa. Mas nem todo jogo a camisa 10 tá em campo, né? Inclusive o Santos não tem camisa 10. Já tem mais de um ano que o Santos não tem camisa 10. Luan vai ser a camisa 10? Ave Maria, cheia de graça. Não, né? Não pode, né? Eu não sei. Fala contra o rapaz, né, cara? Mas não dá, né, cara? Inclusive, se for tomar uma cerveja, me chama, Luan. Não é? Opa. Mas é isso. O Santos, toda vez que entra em campo, entra com o Zito. Né? O Pelé nem sempre, porque a gente não tem o camisa 10. Além No ano passado já não tinha, né? Esse ano não teve.
Pois é. É incrível isso também. Esse negócio de numeração fixa tem dessas, né? E além disso, a gente já falou também a estátua, né, cara? Você vira uma estátua na frente do clube, na frente da Vila Belmiro, e é ponto de encontro. Ali você passa, tá, o pessoal das torcidas organizadas estão ali fazendo festa ali, e é uma estátua que, tipo, ele tá ali, né? Meio que, ó, apontando assim, vai ali, vai aqui. Não poderia ser melhor em frente ao clube que ele tanto defendeu e tanto amou ali no portão 6 da Vila Belmiro. E Fernando, tenho que conseguir agora. Pô, se eu não conseguir, eu vou ficar muito frustrado, cara. Tem um vídeo. Muito bom. O Pepe, ele é muito fanfarrão, né, cara? Até hoje, o Muito, seu Zé muito. Macia, ele é um contador de histórias, assim, absurdo. E aí, o que que ele fez? Agora vai rolar, Fernando. Ah, Olha lá, quer ver? ó, Ele fazia musiquinha e tal, reza a lenda que o Zito tinha muito chulé, isso, o né? apelido dele era Chulé, né? Exatamente. Tá E sem aí, não, som. eu sei, eu tô achando o ponto certo aqui. Vamos passando aqui, peraí que a gente vai achando na marra. Aqui, ó. Calma aí. E ele fez uma música pro pé do Zito, cara. Olha só meus relacionados aqui, Casimiro, Natan chegou, Dead Fish, impressionante. Vocês ficam sabendo todos os meus gostos aqui. Ó, É. cuidado. Não, tem aqui, ó, Noronha, pô. Noronha, Casimiro, esse aqui eu não sei o que é, e Dead Fish, pô. Grandes gostos. Vamos ouvir o que o Macia cantou. Aumenta o volume. Bom, não tá ouvindo? Não estou ouvindo. Não, a gente vai arrumar isso aí, cara. A gente vai arrumar porque não vou ouvir sozinho o que o seu Macia tá falando. Agora você vai ouvir, eu tenho certeza. Atravessando o deserto do Saara. Vou voltar Oh, então. mas que fedor! Atravessando o deserto do Saara, Zito tirou o sapato, quase cai a nossa cara. Viemos do Egito e lá no Cairo acabamos de jogar. Alá, 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 meu bem, alá, mande água pra lavar. Esse cheiro é de amargar, tem perfume de gambá. Aí o Zé chegava, todo mundo a gente parava. Ele era o capitão do time. Ai, cara, ô, Fernando, não É dá. que é sensacional, velho. E tinha uma outra, né? Tinha Tinha uma que outra. os jogadores cantaram naquela entrevista com o Flávio Prado, né? Tinha outra, cara. Eu não vou achar o ponto certo dessa entrevista, mas assim, cara, devia ser um chulé descomunal, né? Quem sofre desse mal, o Zito sofria. Eu tô procurando aqui a Não, foto do Zito. aí tinha uma que era do bar do pai do Pepe, né? Aqui é uma máquina dos Que craques. aí, Isso, fedia mais que o pé que do aí Zito, né? e é isso aí, cara, sensacional. Aquele time tinha dessas, né? Tinha os fanfarrões e tinha os caras sérios. O Pepe era o fanfarrão. Bom, Fernando, chegamos ao final desse segundo episódio. Espero que a galera tenha gostado e desculpa aí pelos problemas técnicos, mas ao vivo é assim, né? Não é ao vivo, mas Oh, é ao quem sabe vivo. faz ao vivo. E quem não sabe faz também. E, pô, foi um prazer falar do Zito. A gente não tinha falado dele com profundidade ainda. Então, Sim. esses episódios aí vão ficar para sempre, aí, pessoal do YouTube. Queria que você desse as suas últimas considerações sobre o José Eli Miranda. Um homem de extrema importância para que o Santos se tornasse esse fenômeno global que se tornou. Não consigo enxergar o Santos tão longevo no topo do futebol brasileiro e mundial sem a figura dele, né? Obviamente que eu só tenho um pouco de medo que o Zito fique eternizado e algumas pessoas geralmente eternizam o Zito como o cara que dava bronca no Pelé e ele não era só isso, né? E aí nesses dois episódios a gente conseguiu mostrar para as pessoas que ele era um jogador de muita qualidade, de muito vigor físico, de muita técnica, era um Isso bom aí. finalizador de média distância, fez gols muito importantes, né? A liderança dele, obviamente, que era muito é, sentida, né? Muito importante, né?
nessa equipe, mas o Zito era um jogador de técnica muito rara, de qualidade. Ele conseguia aliar vigor físico, visão de jogo, conseguia enxergar a partida. E é muito estranho, né? Assim, o Zito não ter virado um treinador depois de encerrar sua carreira, né? Porque ele conseguia ajustar o posicionamento dos seus colegas dentro de campo. Lembremos que era uma época que o treinador não podia, não tinha era técnica, né? O treinador não conseguia passar suas instruções com muita facilidade para os seus jogadores, então o Zito ficava incumbido de ajustar algum posicionamento caso isso fosse necessário. Também, em boa parte da carreira do Zito, não eram possíveis substituições, então se algum jogador tivesse mal, quem os outros 10 tinham que se ajustar às suas posições para poder corrigir aquela dificuldade presente e assim, o Zito foi tudo isso, mas antes era um grandíssimo jogador de muita qualidade, muita capacidade. E, cara, 90 anos, uma pena que ele nos deixou tão cedo, porque, né, 82 anos, poderia ter vivido muito mais, poderia ter mostrado, né, para todos toda a capacidade daquele Santos, muitas histórias, apesar que, graças a Deus, tem muitas entrevistas do Zito disponíveis, Sim. né? Então, ele conseguiu transmitir muito do que foi aquele Santos, né, ao longo da sua trajetória. E pessoas como essa não podem ficar esquecidas, a estátua ajuda muito nisso. E ações como essa que a gente está tendo, de 2 episódios exclusivos sobre esse grande jogador, é a nossa contribuição para deixar para os torcedores santistas cada vez mais claro quem foi José Eli Miranda. É isso, cara. É um cara que impactou a história do Santos em diferentes décadas, né? Desde que ele pisou ali nos anos 50, 60, 70, 80, 90 não, ele estava afastado, e nos anos 2000, até a década que começou em 2011. Enfim, um cara raro e um cara que está sempre eternizado na história do Santos. A gente reforça todos os convites, né, de redes sociais. A gente está lá no @Amigos do Urbano, também por e-mail, amigosurbano@gmail.com, o site amigosurbano.com.br, o nosso canal no YouTube, Amigos do Urbano. E, aliás, mandando um abraço para a galera que sempre interage ali com a gente, manda um incentivo, um elogio, muito bacana, a gente tenta responder todos. Um abração para o Noronha, que deu um espaço para a gente falar no, no canal Eu Vim de Santos sobre o Lula. Foi um vídeo muito bem recebido ali, falando sobre a injustiça de ter deixado o Lula fora ali dos top dos treinadores do Brasil, da história do Brasil. Então, ou seja, por mais que o Fernando tenha feito livro e todas as outras coisas que a gente fala, é bom sempre relembrar, porque senão cai no esquecimento mesmo. Tem muita gente que acha que o mundo começou no ano que ele nasceu, e, enfim, que um dos nossos papéis é exatamente esse, mostrar que o mundo não começou no ano que a gente nasceu, no caso 84, né? No ano que eu nasci, 83, o ano que o Fernando nasceu, o mundo já girava e girava muito. Fernando, a gente está na Aurelo, um aplicativo de podcast brasileiro 100% gratuito que remunera a gente, né, na medida do possível. Também estamos no Spotify, no YouTube, na Radio Public, na Google, na Apple. É só procurar por Amigos Urbanos, dar o play e dar essa moral pra gente. Beleza, Fernando? Vamos Beleza, nessa Vini? e a gente Vamos. volta em breve. Um abração, galera. Valeu, galera. Tchau, tchau.